Alô, turma boa do canal Ave Mais e principalmente você ligado no AveCast, no Spotify, demais agregadores, está entrando no ar o nosso podcast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais, assim, quando dá uma travadinha, né? Porque é isso, né, cara? Internet no Brasil, o negócio ainda é meio rudimentar. Nós vamos falar com um convidado muito especial. Que mané convidado! Olha aí na tela quem está... Mané convidado, isso não é mais convidado, isso aí já é móveis e utensílios. O homem já arrumou toda a bagagem. Dia 18, zarpa cedo, que dia 18 de dezembro ele estará cumprindo um objetivo de mostrar seu talento para o mundo, né? Jean Faísca estará como principal gandula da nossa pelada, porque jogar ele não vai jogar absolutamente nada. Ele ficou empolgado, né, Jeanzinho? Com aquele áudio que a gente recebeu lá do nosso grupo, do Acácio, né? Acácio tem uma letra lá. Qual foi a letra do Acácio? Entrega aí. Tudo bem, Jean? Fala, Flávio. Fala, galera aí ligadinha nesse AveCast. A galera ligada no Ave Mais aí também. Olha, Flávio, eu fico imaginando, assim, a mão de obra que era quando eu era criança, ou até depois de adulto, para ter contato com um ex-jogador do Vasco, para poder chegar perto. Eu lembro que em 2000, Flávio, na faculdade de jornalismo, eu fui para São Paulo e o Vasco jogou contra o Santos e eu encontrei o Euler no salão do automóvel. Cara, quando eu fui tirar foto com o Euler, aí eu vou entregar a minha idade, acabou o filme. Acabou o filme na hora. O Euler, cara, eu acredito que você teve contato com o Euler no Vasco também, né, Flávio? Sim. Cara, que sujeito. Ele olhou para mim e disse assim, ó, aqui dentro tem um local que vende filme. Você vai lá, compra, que eu vou ficar te esperando. Um cara desse não vai pro céu, cara. Um cara desse não vai pro céu. Entendeu? Claro. Então, assim, e hoje, cara, eu tenho o sonho de dia 18 e assim, por isso, né, Flávio, que as vantagens de você ser membro aí do nosso canal, cara, Luizinho, Valdir Bigode, Acácio, Carlos Germano, Bismarck, Roberto Dinamite, o meu medo, né, desse evento dia 18 é desmaiar. Meu medo não é... Meu medo é desmaiar, cara. Meu medo é desmaiar, certeza, sabe? Então, assim, é só um parênteses aqui com o nosso bate-papo, hoje aqui é outro, mas a galera aí que puder se tornar membro, a gente faz um evento agora, daqui a pouco, né, Flávio? A pandemia aí afrouxando, como se Deus quiser, vem caminhando para isso, a gente pode fazer até 2 por ano, um no meio do ano, um no meio do ano. Faz um fora do Rio, de repente, para a galera off-Rio, cara. Que pede tanto. Eu fico triste não poder dar oportunidade aos off-Rio, né, cara? A gente pode fazer alguma coisa. Então, mas olha, o nosso papo hoje tem muito a ver com essa questão de ídolos, né? De figuras representativas do futebol. A gente falou do Acácio, falamos de Bismarck, de Dinamite. A gente vai falar de um cara que tem, por boa parte da torcida vascaína, um carinho gigantesco. Existem sempre aqueles que são do contra, que não gostam, que acham que é ultrapassado. Enfim, tem até aqueles que acham que, por conta do AVC, o Ricardo Gomes, que a gente vai comentar hoje aqui, não é um cara mais preparado. Eu acho isso uma idiotice, acho que ele está preparado ainda e muito, ele é um cara que tem condição, mas acho que a presença dele é uma presença emblemática, né? E é um cara que hoje está como grande favorito a ser alguma coisa no futebol do Vasco. Se vai ser CEO, se vai ser diretor executivo, se vai ser coordenador técnico, acho só que técnico não. Mas alguma coisa ele vai ser. Mas antes da gente falar sobre o cargo, o possível cargo do Ricardo Gomes, eu queria falar um pouquinho sobre o Ricardo Gomes, das lembranças que a gente tem, né, como jogador, de vê-lo muito jogando no Fluminense, que é o clube que o criou, quarto zagueiro de muita qualidade, perna esquerda. Eu me lembro, o Zé Carlos Araújo, quando narrava os jogos do Fluminense, dizia, lá vem o zagueiro do braço duro, porque ele jogava com o braço todo duro, mas era um jogador assim de muita força, muita técnica, qualidade, bom no alto, um jogador que tinha liderança em campo. E aí vai para a Copa do Mundo de 90 na Itália, naquela época com poucos zagueiros bons, né? Tinha Mauro Galvão, tinha Ricardo Gomes, tinha Ricardo Rocha, tinha Moser, enfim, tinha Aldair, que estava surgindo, só que veio na Copa seguinte, em 1994, quando ele tem, às vésperas da Copa, uma lesão, como teve também o nosso companheiro, o amigo Ricardo Rocha. E aí acabou que o destino colocou Aldair e Márcio Santos, que foram extraordinários naquele Mundial. Qual é a lembrança que você tem do Ricardo Gomes como jogador
jogando contra o nosso Vasco, mas principalmente desfilando, porque jogador bom, independente do clube, sim. A gente tem que enaltecer, a gente tem que falar. E aquele time do Fluminense que foi tricampeão carioca era um time também maravilhoso, talvez não seja tanto do teu tempo, Jean, mas era um time extraordinário também, um time que eu ia às vezes ao Maracanã ver com amigos, 83, 84 e 85. Em 84 eles foram campeões brasileiros em cima do Vasco, na final, e o Ricardo Gomes sempre comandando ali, jogando um ano ao lado do Duílio, num outro ano ao lado do Vica, que era um outro zagueiro também, todos zagueiros mais vigorosos, mas era um grande jogador, né Jean? Não resta dúvida. Era um jogador assim, Flávio, que apesar dele ser muito forte fisicamente, ele era um dos poucos zagueiros que até hoje eu vi assim que conseguia aliar força e técnica. Porque, por exemplo, assim, ele não era força igual, vamos trazer sempre como parâmetro o Vasco, né? Ele não tinha só a força do Odivan, ele tinha técnica, ele sabia jogar. Era um cara que sabia sair jogando, muito bom no jogo aéreo mesmo. E essa final de 84, Flávio, muita gente faz confusão. O gol do Romerito. Gol do Romerito, ok. Mas a final foi 0-0. A final foi 0-0. O gol do Romerito foi no primeiro jogo, e daí depois no outro 0-0. E o Dinamite, eu acho que ele perde o gol mais feito da vida dele nesse 0-0. O Arthurzinho, que aquele ano o Vasco fez o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. E o vice-artilheiro que foi o Arthurzinho. E o Arthurzinho, em 85, ele vai para o Bangu daí. Mas em 84, cara, foi um pecado aquilo ali. Mas, enfim, Flávio, um cara que na Copa de 90, como você bem lembrou, Flávio, o Brasil tinha tanto zagueiro bom que o Lazzaroni até colocou 3 na Copa já, porque era um pecado deixar alguém de fora, né? Jogou Rocha, Gomes e Mauro Galvão, né? Era um jogador diferente demais, assim. E a conduta, né, Flávio? A conduta dele durante Aí depois foi para o Paris Saint-Germain, fez o nome no Paris Saint-Germain, um cara, assim, muito conceituado na França, tanto que começa a carreira lá também de treinador no Paris Saint-Germain. Um cara diferenciado, um cara que não tem nada a carreira toda que possa desabonar. E uma coisa, Jean, que é importante que as pessoas entendam, a gente vê quando um jogador vai dar técnico, né? O Ricardo Gomes, dentro de campo, sempre teve essa postura de liderança, de comando, de orientação, sempre foi esse tipo de jogador, né? Porque a gente vê jogadores que são muita qualidade na frente. Às vezes, assim, é raro que um grande atacante seja treinador, porque o grande atacante é aquele cara que está mais ligado mesmo em fazer o gol, não pensa muito na tática, né? No movimento do time. Ele quer que a bola chegue para ele matar. O meia, geralmente, é mais cerebral, são os grandes treinadores, né? Você vê treinadores aí de ponta que foram grandes jogadores de meio de campo. E os zagueiros também, porque vem o jogo de frente. Então já dava para vislumbrar que o Ricardo Gomes seria um zagueiro, como foi um zagueiro, um ótimo treinador, um ótimo observador de futebol, né? Não resta dúvida. E eu até achei, Flávio, assim, eu tenho certeza, que se não fosse o AVC, ele poderia igualar o Lopes no Vasco. Vocês podem me chamar de maluco aqui, não tem problema. É a minha opinião. Porque o Cristóvão deixou a desejar naquele segundo semestre. Teve algumas situações no ataque ali do Vasco que ele ficava insistindo. Era hora Elton, hora Alexandre, não conseguia definir o titular. Depois, na Libertadores do outro ano, ele criou um negócio que ou jogava o Juninho ou jogava o Felipe. Você lembra disso? Que toda hora tinha essa resenha, o Felipe ficava no banco, aí poupava o Juninho. Ele não soube administrar esses caras todos da maneira que ele... O Cristóvão não era um cara de liderança como era o Ricardo Gomes. Ele sempre foi auxiliar, que é importante para um técnico ter um cara como... O Cristóvão era aquele cara, era um bom cara, era o cara legal, da resenha, do papo, e que de repente cai no colo dele a necessidade de ser líder como treinador. E ele nunca foi. Nunca foi. Eu me lembro que o Cristóvão chegava nos treinos, Jean, e nada contra, mas o Cristóvão chegava nos treinos com aquele tênisinho dele surrado, com a mochilinha nas costas. Você olhava assim e falava assim, pô, cara, esse cara não tem um perfil, sabe? Agora é um sujeito extraordinário, é um cara bacana pra caramba, bom de resenha, entende de futebol, porque o Cristóvão também jogou muita bola, mas você precisa ter brilho. Eu acho que o Cristóvão não teve brilho na carreira. Já o Ricardo Gomes não. O Ricardo Gomes tinha tudo isso que eu falei e tinha carisma.
Eu acho que é isso. O Ricardo Gomes é carismático, né? E só para encerrar aqui a história do Cristóvão, ele era muito pragmático, assim. Eu vou te dar um exemplo. Ele deixou o Carlos Alberto durante 2012 um bom tempo no banco, e um jogador igual o Carlos Alberto tem que estar dentro do campo, porque assim, você tem que criar mecanismos para os melhores jogar. Não interessa se eu tenho 3 meias bons lá. Eu tenho o Carlos Alberto, eu tenho o Diego Souza e eu tenho o Juninho. E daí? Bota o Carlos Alberto mais para trás e bota os melhores dentro de campo. Até porque o Carlos Alberto jogou assim. O melhor momento do Carlos Alberto na vida dele foi assim. E o Ricardo Gomes, quando ele acerta aquele time de 2011, aí, esse é o tabuleiro que ele consegue fazer. Ele coloca o Eduardo Costa, ele coloca o Rômulo, ele vai lá e joga o Diego Souza quase como um terceiro atacante, pisava na área toda hora, Euler e Alexandre, então fez um time realmente bom do Vasco, e foi uma pena que aquele AVC ali, e assim, né, pena e no mesmo momento, né, Flávio, uma glória, porque as primeiras informações que chegaram logo depois do que ele teve, se temia muito pela vida do Ricardo Sem Gomes. Dúvida. Sem dúvida. Não era nenhuma questão assim de sequela, era pela vida. Depois ninguém sabia o tanto de sequela que ele poderia ter. Já foi uma outra batalha que ele venceu. E hoje ele conseguiu exercer aí qualquer atividade que seja dentro do Vasco. Eu agora já vou falar aqui da escolha, aqui vou dar minha opinião, eu sei que o nosso tema é hoje. Eu não enxergo ele como um executivo, Flávio, não enxergo ele como um executivo. Eu vejo que ele tem duas possibilidades, Flávio. Entre o executivo e a direção, entendeu? Existe um executivo e o Salgado, ele no meio. Ou existe uma comissão técnica e o executivo, ele no meio. Eu vejo ele encaixado nesses dois como executivo. Como um elo. Um elo da corrente. Isso. Porque eu vejo, Flávio, que o executivo hoje, ele tem que estar exercendo, Flávio. Ele tem que estar no mercado fazendo isso. Ele tem que estar com a agenda do telefone, Flávio. Eu tenho aqui mapeado 1.000 jogadores. 250 da Série A, 250 da Série B, 250 da Série C e 250 que está fora do Brasil. Entendeu? Então, eu acho que um cara igual o Ricardo Gomes, por mais que seja um cara do meio, um cara do futebol, um cara de contato, mas eu acho que não dá para perder tempo para ele se adaptar. Nós precisamos acelerar o processo. Então, eu acho que o Ricardo, trazendo para essa discussão que você colocou, por exemplo, o executivo tem uma lista de jogadores que vai sentar com o treinador e com ele. Porque ele vai dizer, mas como é que nós vamos jogar? Qual é a maneira de jogar? Vamos jogar como? Olha, esse zagueiro aqui é mais lento, esse cara aqui meia é mais marcador. E quando não, acima do executivo, eu concordo contigo, acima do executivo, é o cara que vai chegar para o presidente e dizer assim, presidente, vamos pagar um bicho para os jogadores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chama o executivo para conversar, dizer assim, cara, a pressão está muito forte, nós vamos mandar embora o treinador ou não vamos. Eu acho que esse cara é o cara que vai tentar apaziguar as coisas, é o cara que vai ser o contraponto. Eu acho que isso falta ao Vasco. Um contraponto, alguém que diga não em algum momento. E que tenha liberdade, junto com o presidente, de tomar as decisões, né? De ser o cara que ele seria os olhos da direção dentro do vestiário. Ou não, os olhos da comissão técnica junto à direção, dependendo aí da posição dele. Por exemplo, Flávio, o executivo entrega para o Salgado e diz assim, Salgado, nós temos que ir atrás desse nome aqui. Aí o Ricardo Gomes chega e diz assim, igual esse aqui nós temos lá na base. Pode lá olhar que tem igual. Essa grana aí não precisa ser empregada aqui, entendeu? Falta muito isso. E aí a gente volta aí no nosso fracasso, e essa palavra, esse verbo, fracasso, fracassar, nós temos que bater nessa tecla sempre, para ser lembrado durante um bom tempo, que foi o ano do fracasso. Porque agora que nós temos aí 3 equipes já definidas aí que tiveram acesso, e só o Vasco não, com a maior folha, tem que ser um fracasso muito grande. Então, assim, já se sabe que esse modelo centralizador de um cara só entre comissão e diretoria é o modelo do fracasso. Esse o Vasco já teve. O Vasco precisa agora seguir um outro modelo para ser mais assertivo nas contratações. Agora, eu quero te fazer uma pergunta e quero levantar aqui um tema. O Ricardo Gomes é um bom nome para essa função? Porque eu vejo muita gente, com certeza, os comentários aqui no canal Ave Mais, e muita gente que manda mensagem para a gente, eu vi muita gente dizendo, mas o Ricardo Gomes é mais do mesmo. Ricardo Gomes tem gente melhor. Na verdade, não se agrada sempre a todo mundo, vai ser impossível. Eu acharia que o Ricardo Gomes seria uma unanimidade.
tá? Eu acho que o Ricardo Gomes, pelo que ele fez pelo Vasco, pela importância que ele teve na mudança da chave, aquela chave de 2011, que foi quando o Vasco teve seu último grande título, eu pensei que o torcedor pudesse ter uma unanimidade em relação a ele. Já vi que não tem. Mas não querendo agradar ninguém, Jean, você acha que o Ricardo Gomes é um nome ideal para isso? Você teria algum outro nome desse tamanho para poder substituí-lo num eventual não acerto dele com o Vasco? Assim, Flávio, se ele for o elo, a minha opinião, ok. Como eu te falei. Agora, como executivo, não, Flávio. Não. Executivo, ou até mesmo treinador, eu não sei se ele pensa nessa carreira de treinador, eu não vejo, Flávio. Eu acho que o Vasco precisa de alguém que está no mercado, de alguém que está conversando com as pessoas diariamente, que está inserido no processo. Eu não vejo o Ricardo Gomes aí como um executivo para o Vasco. E vou te dar um exemplo assim, Flávio. Vou te dar um exemplo bem... você trouxe a informação também, a gente viu em outros locais, Praz, do Fernando Praz, poder... Eu não vejo lugar para os dois. Ou um ou outro. Os dois, não. Porque eu também não vejo o Praz como um executivo. Não dá. Sim, Quem sabe no futuro o Praz vai virar o Rodrigo Caetano. Até o mesmo perfil, o mesmo sotaque, sulista, enfim. Mas não. Nesse momento, Flávio, nós precisamos de alguém do mercado urgente. Agora, que é um nome que, pelo que ele já fez no Vasco, pela conduta dele e pelo tanto de contato que ele tem, e assim, né, Flávio, quando passa a mão no telefone e vai falar com o clube, com o empresário, qualquer quem, para ajudar em qualquer situação, foi o Ricardo Gomes. Flávio. O Ricardo Gomes é diferente, entendeu? Não é o cara lá que ninguém conhece, não é... É diferente, é algo diferente. Agora, tem uma situação que me preocupa demais. Eu sempre coloco isso aqui porque eu conheço muito a nova geração. Tenho uma filha adolescente, como você também tem um filho pré-adolescente, né? Eu acho que a presença do Ricardo Gomes seria muito interessante, cara, exatamente para poder fazer esse meio de campo com essa molecada. A presença de um cara como o Ricardo Gomes seria muito importante. Mas eu me lembro de um fato que aconteceu, porque eu encontrei Moser, José Carlos Nepomuceno Moser, que foi um zagueiraço, jogou no rival, mas foi um jogador de grande nível. O Moser foi convidado para fazer uma função muito parecida no Flamengo. E o Moser, contando a mim e ao Ricardo Rocha, quando o Ricardo Rocha, no canal dele, fez uma entrevista com o Moser, que encontrem, o Moser disse o seguinte: eu me senti deslocado, porque as pessoas não sabiam quem eu era. Eu precisava me apresentar àqueles que estavam dentro do vestiário. E eu, às vezes, sentia um pouco de desdém, um pouco de... quase um bullying. Pô, lá vem esse coroa falar de novo. Lá vem... E eu me lembro do Bismarck, que já falou isso aqui no canal. Eu palestraria para jogadores até 15 anos. De 15 para cima, essa molecada não tem mais jeito, não. E eu me preocupo, Jean, pelo seguinte, porque o Ricardo Gomes tem um problema físico, não há dúvida. Ele tem um problema físico que não atrapalha para fazer o desempenho dele. Acho que isso precisa ser superado, é um preconceito. Mas eu não sei se quem está ali dentro no dia a dia está preparado para superar isso. Eu tenho um receio muito grande disso, porque tem muito garoto folgado, sabe? Tem muito garoto que vai olhar e vai dizer, porra, lá vem esse cara, pô, olha aí, ó, pelo amor de Deus. Eu sei que tem, é triste dizer isso. Como é triste a gente dizer que as pessoas falam, lá vem esse negão de novo aí, lá vem esse homossexual aí de novo, um outro termo, né, que eu não vou dizer aqui, porque tem isso, na vida ainda tem, né? E eu não sei se isso pode atrapalhar o trânsito do Ricardo Gomes, não é no Vasco, não, é em qualquer clube. Porque eu acho que um cara desse tamanho seria muito importante para isso, para essa interface com a base, de estar linkado, de ir lá, fazer uma palestra, dar o caminho das pedras. E aí eu te diria uma outra coisa, eu não sei se, por exemplo, apesar de ser menor em termos de popularidade ou até de importância no futebol, mas também gigantesco, se o Fernando Praz não seria melhor aceito. Porque eu acho que o Praz é mais recente. Entendi. O Praz, quando o Ricardo Gomes era treinador, ele era jogador, estava jogando até pouco tempo. Entendi. Como é que você vê essa questão aí, principalmente a relação dessa garotada com esse pessoal mais antigo? A tua colocação, Flávio, é perfeita, é perfeita. Eu não tenho dúvida, porque o que aconteceu?
O Praz teve no vestiário, até agora, há 1 ano, 2 anos que ele parou, esse perfil que não existiu no vestiário do Ricardo Gomes. Aliás, não existiu no perfil do Ricardo Gomes nem como ele treinador. Não teve esse perfil. Esse perfil que a gente vê hoje, dessa marra, desse jeito, sabe? Não teve, não tinha, até porque os grandes de vestiário já resolviam bem antes do cara começar a se criar, eles já passavam corretivo. Eu entendo a tua preocupação. Eu acho que a pegada do Praz seria uma pegada mais próxima àquilo do que hoje se vive dentro do vestiário. Agora, isso é fundamental? Se não for assim, não vai ser determinante? Não. Eu vejo o Praz com mais essa característica que você fala do vestiário. Então, Flávio, o Ricardo Gomes talvez seria mais aproveitado mesmo acima do executivo. Alguém que entrasse lá dentro, que não tivesse tanto esse convívio de vestiário, entendeu? Eu acho que ali pode navegar a comissão e o executivo. Eu também acho. Eu acho que o Ricardo, até para se preservar, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, porque esse depoimento do Moser foi um negócio que me chamou muita atenção, cara. E o próprio Bismarck fala isso também, porque convive muito com jogadores, e eu fico muito assustado com isso ainda. E acho que o Ricardo Gomes é um cara que não merece. Não merece. Ricardo Gomes é um sujeito extraordinário, um cara de um nível, Jean, assim, acima da média, educado, do bem, honesto, correto, sabe? Eu me lembro do Ricardo Gomes, quando eu estava no Vasco em 2011, fazendo assessoria de imprensa, principalmente para os jogadores, fazia em 2011 com o Juninho e depois em 2013, quando ele estava com aqueles jogadores mais jovens, aqueles que surgiram, Marlone, John Clay, essa rapaziada, eu cheguei a trabalhar diretamente com eles. E o Ricardo Gomes, uma vez ele me ligou, você vê a diferença, porque eu tive o mesmo trato com o René Simões, que veio depois. Nada contra o René Simões, mas era outro tipo de trato, era outra forma. E o Ricardo falou assim para mim, pô, Flávio, gosto de ti, cara. Como você ajudou o Juninho, ajuda esses meninos. Eu falei, como assim, Ricardo? Tira um pouquinho eles da mídia, não expõe muito eles não, cara. Porque eu sei como é que a garotada bota, começa a se empolgar, dá no vestiário, olha a visão do cara. Olha o olho desse cara pro futebol. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com um sujeito desse, com um cara desse. Para não expor, né? Eu gostaria muito até de entender das pessoas que dizem o Ricardo é o mais do mesmo. Não, gente. Muito pelo contrário, eu não acho que ele seja o mais do mesmo. Eu acho que ele é o diferente. Eu acho que a gente tem que buscar pessoas que entendam o clube, pessoas que são compromissadas com o trabalho, porque são profissionais, e, acima de tudo, pessoas de bom caráter, pessoas boas, competentes. Aquilo que eu estou falando há um tempo já aqui, os processos. A gente precisa mudar os processos. Você não pode olhar para o Ricardo Gomes e falar assim, vai ter sacanagem. Ricardo vai fazer um esquema. Ricardo vai ajudar fulano e vai... Eu não quero acreditar nisso, cara. E é uma coisa que, para mim, corrói o Vasco nesses 20 anos. A gente precisa de mais Ricardos Gomes, mais pessoas de nível... E não é só porque ele é gente boa e bom caráter, não, porque ele é bom também. Você já passou aí o currículo, a gente já está dizendo aqui o que ele ganhou. Ele perdeu também na vida, claro que perdeu. Mas, cara, ele é um vencedor. Porque no esporte ele é um vencedor, como ser humano ele é um vencedor. E não é por conta da doença, não é por conta do problema que ele teve, não é disso. Porque eu acho que isso aí é irrelevante nesse momento. A gente tem que ficar feliz dele estar vivo. Mas, mesmo com esse problema, ele continua trabalhando. Ele já trabalhou no Santos, ele foi para o Bordeaux. Ele tem muita fama lá fora. Botafogo, fez um ótimo trabalho. Foi ele praticamente que lançou o Jair Ventura como treinador de futebol no Botafogo. Sabe? Você vê, cara, numa questão de caráter. Porque o Botafogo não estava num momento espetacular, o diretor executivo era o Antônio Lopes, e os dois conversaram, e o Ricardo disse ao Lopes, vamos dar uma chance ao Jairzinho, mesmo que seja no meu lugar. Porra, esse cara é demais, gente. Um cara desse é um cara diferente, porra. Você tem que ver que o cara está preocupado com o bem comum. Agora, ele pode dar errado? Pode. Como o Alexandre Matos pode dar errado, como o Rodrigo Caetano pode dar errado, como vários podem dar errado. Agora, a gente precisa de gente correta, gente boa, gente honesta, gente que não vai sacanear o processo bom do Vasco. Então, eu acho que eu queria entender, as pessoas que são contrárias,
Tudo bem, talvez seja pelo fato de que eu gosto de A, eu gosto de B. Legal, tudo bem. Mas você levar o Ricardo para um lado pessoal, eu acho que o Ricardo é um grande nome. É um grande nome, e digo, eu acho que o presidente Jorge Salgado, que errou demais nesse ano de 2021, entregar a chave do futebol a uma pessoa inexperiente, incapaz de gerir o futebol. Os processos no futebol melhoraram muito, mas o futebol é campo, o futebol é cheiro, como você diz, é o cheiro do éter no vestiário, que o Pássaro não teve. Eu acho que o Jorge Salgado precisa de uma pessoa como essa, até porque ele conhece, porque foi diretor de seleções em 90 com o Ricardo Gomes. E eu acho que o Salgado e o Ricardo têm uma coisa assim em comum, o jeito, tá? Sim. Porque eu falo do presidente Jorge Salgado sem problema nenhum. Estou andando para quem acha que é política. Eu conheço o presidente Jorge Salgado, a não ser que ele tenha mudado muito nesses últimos 30 anos. O presidente Jorge Salgado, ele pode ser tudo. Agora, mau caráter, pilantra, ele não é. Ele é um cara correto. É um cara que tem sucesso na vida pessoal dele, porque ele sempre foi um sujeito correto. E acho que o Ricardo Gomes casa muito com esse jeitão, mas na dele. Eu fico imaginando um café entre os dois, ô Jean. Uma xicrinha de café deve durar 6 dias de papo. Porque é aquele papo, aquela coisa, sabe? Então eu acho que até isso, cara, para dar um escudo ao presidente, eu acho que a presença do Ricardo seria muito boa, né? Não, eu tenho certeza que a personalidade dos dois, inclusive em 89, quando o Brasil foi campeão da Copa América, depois de 300 anos, o Ricardo Gomes era o zagueiro e o... Até foi ali que aconteceu a compra do Bebeto, né? Foi ali que deu o Guerri, o quê? Tu ganha quanto no Flamengo? Ah, é pouco, hein? Lá dá para ganhar mais. E conseguiram fazer o meio de campo. O Salgado, ele em 89, ele era dirigente do Vasco. Em 89, o diretor de seleções era o Eurico. O Eurico. O Eurico era o diretor de seleções. Eurico, em 89, para quem não lembra, para quem não sabe, a Copa do Brasil, que hoje é uma competição a que paga mais, foi criada por Eurico Miranda. A gente tem que dar os méritos também. O Eurico foi um cara que no esporte ele era muito bom. Como dirigente amador, sem ter a caneta, ele era brilhante. Sabia de regulamento, sabia de bastidores, era um puta de um dirigente. Um cara assim que os adversários diziam, eu queria ter um Eurico no Vasco. Não há dúvida, Eurico foi um grande... O que matou o Eurico foi ser presidente, na minha opinião. Acho que ele perdeu o controle ali. A gente fala aqui, despirocou, sabe? O cara, começou a fazer um monte de coisa. Agora, Eurico, em 89, como diretor da CBF, eu me lembro bem, a compra do Bebeto aconteceu quando o Eurico não estava no Brasil. Eurico tinha ido para os Estados Unidos, se eu não me engano. E aí, que o Eurico era contra. Ele não queria. Por quê? Porque daria um problema, porque ele estaria dentro da CBF. E aí estaria aquele papo de, tá privilegiando. E aí preferiram, o conselho aprovou, deu ok, beleza, vamos fazer. Eurico viajou. E o Eurico até depois ficou chateado, porque ele viu que meio que tinha sido traído, entre aspas, né? Uhum. E o Salgado foi lá, e eu me lembro disso, eu cobri a seleção, eu estava ali. Eu participei da cobertura da Copa América de 89, dentro da Granja Comari, eu vi tudo isso. Os dirigentes do Vasco chegando quase 9, 10 horas da noite na Granja Comari, o Bebeto descendo para assinar um contrato lá atrás da sala de musculação da antiga, porque mudou tudo. E foi lá, e o Salgado, e eu vi com esses olhos que a terra há de comer. O presidente Jorge Salgado, à época dirigente do Vasco, feliz, vibrando, sabe? Aquela vibração. O cara tinha botado 2 contos ali para comprar o Bebeto, porra. Sabe? Então foi um negócio assim. E aí vem 89, o Brasil é campeão da Copa América com um timaço, com Bebeto e Romário arrebentando. E depois, em 89, o coroamento com o título brasileiro, com o Bebeto jogando bola pra caramba. E aí, em 90, o Jorge Salgado vai para a CBF como diretor de seleções. E aí ele conhece diretamente o Ricardo Gomes. Então eu acho que tem uma relação aí que pode ser benéfica, que o presidente não cometa mais esse erro de ficar isolado. Primeiro porque ele não tem mais idade para isso, eu digo saúde, inclusive, né? Porque é uma batida forte, é muita pressão, é muita porrada. E que se o Ricardo Gomes acertar, mesmo que não seja o Ricardo, que venha uma pessoa com esse perfil, né? Não dá para a gente ter mais um VP amador, talvez. Eu vou colocar aqui, eu acho que o Ricardo Gomes seria o VP remunerado. É quase como se fosse isso. É mais ou menos isso. Perfeito. Você matou a charada. É isso que eu penso. É alguém, Flávio, para quando está sentado na arquibancada com o presidente Jorge Salgado,
ia acontecer aquele episódio lá. Quando o Jorge Salgado fazer a menção de levantar, ele botar a mão no ombro. Presidente, fica aqui, presidente. Fica aqui. Esquece aquilo lá, presidente. Esquece aquilo lá, foca aqui, ó. Lá não vai ganhar nada, lá só vai perder. Lá não vai ganhar nada. Não tem o que ganhar o senhor de lá. Fica aqui, presidente. Ô, Jean, eu vou te falar. Essa pessoa, nesse ano de 2021, sabe quem seria essa pessoa? O Alexandre Pássaro. Sim. O Pássaro era o auxiliar do Leco, o cara que era o assessor direto do Leco, o presidente do São Paulo. Sim. E era o advogado que cuidava das coisas. O Pássaro poderia ter sido esse cara. E o Vasco tem um executivo, sim, que era o inicial da chapa do Salgado. Só que ao contrário, um cara mais cascudo, falou-se do Falcão, e um executivo. Mas já que não dava, porque o presidente Salgado fez uma relação tão próxima ao Pássaro que eu acho que o Pássaro poderia ter sido esse cara. Sim. Não com a caneta para decidir, não com a caneta para dar o jamegão de contrata, traz, eu entendo, é bom, esse é jogador. Não. Ele poderia, pega os contratos e deixa eu ver se não é lesivo ao Vasco. Eu acho que ele poderia ter sido essa pessoa. Que seja o Ricardo Gomes, né? Sim, é isso. E isso a gente debateu aqui o segundo semestre inteiro desse ano, que se o Pássaro tivesse sido bem aproveitado, o final da história teria sido completamente diferente, Flávio. E eu te digo, se o Alexandre Pássaro permanece no Vasco para ano que vem, se o Ricardo Gomes está no Vasco nessa função, eu não sei se aconteceria o que aconteceu. Sim. Talvez faltasse também ao Alexandre Pássaro um Ricardo Gomes. Um cara ali do lado dele, para senta aqui, garoto, vamos tomar um café, vamos bater papo. Ricardo Gomes também foi treinador de São Paulo, conhece lá as hostes, sabe como é que é o papo, resenha, aquela coisa toda. Talvez tenha faltado ao Salgado e ao Pássaro um Ricardo Gomes nesse ano de 2021. Claro que o Ricardo Gomes não vai fazer futebol, não vai jogar bola, mas talvez para aconselhar, nós vamos trazer o Michel mesmo, Pássaro? O cara 16 meses parado. Vamos pedir um amigo meu lá da França para dar uma olhada nos exames desse cara, vamos? Mas será? Não, mas é boa oportunidade de negócio, Ricardo. Não, mas a gente precisa de jogador, Pássaro. Eu já tive um jogador em tal ano que, machucou, e aí ficou muito... Entendeu? Essa resenha do mais cascudo, eu acho que faltou ao Salgado, como um dirigente que é inexperiente para ser presidente. Você falou isso aqui na semana agora, no nosso último podcast, que você falou, o Salgado talvez tenha contratado o Bebeto porque ele não era o presidente. Sim. Como presidente, ele tem que dar um jamegão, ele pensa duas vezes. Sim. Eu acho que nessa mesma função, porque o Salgado é um cara experiente, mas é inexperiente como presidente. Entendeu? Sim. Então, talvez faltasse alguém para conter o inexperiente senhor de 70 anos como presidente, Ricardo Gomes, e ao inexperiente Alexandre Pássaro. Então, cara, eu acho que o Ricardo Gomes é uma bola dentro. Se for contratado, eu acho que é uma bola dentro. Agora, falta mais gente, né, meu amigo? Não, isso aí é ele, pelo menos mais um acima da comissão técnica. Sim. Isso aí não resta dúvida. Você traria um coordenador também? Um cara de campo? Para ficar ao lado do técnico? Eu acho que a nossa comissão permanente não está legal. O que o Fábio Cortez entregou nesses últimos 2 jogos aí, para mim, não serve. Não serve nada. Completamente desconectado com a realidade. Eu acho que a nossa comissão permanente, Flávio, precisa ser melhor. E assim, não precisa ter que nem diz o Falcão. Tem coisa que, se tiver o DNA, é o plus. Mas se não tiver o DNA, tem que ser competente. Ele ainda brincou assim, ele falou assim, o Pepe Guardiola tem o DNA do Manchester City? Não, ele veio da Espanha, mas é competente. Se você tem competência, não precisa. O DNA é o plus, é o a mais. Então, eu acho que essa comissão técnica permanente do Vasco também precisava de gente que pudesse fazer com que a comissão técnica do Vasco evoluísse e não ver aquilo que a gente tem visto aí nos jogos do Fábio. Eu acho que o importante esse CEO, digamos assim, esse interface entre presidência e executivo, um executivo de futebol, um coordenador técnico para entrar nessa discussão, e eu acho que tem que ser alguém da bola, alguém que tem aí um lastro, um caminho, que conheça também, não só do Vasco, mas conheça do futebol. Eu acho até que o Praz poderia ser esse nome, como um coordenador técnico, eu acho que é legal. Um técnico bacana, que vai ter seu auxiliar, uma comissão técnica toda nova. Acho que o Vasco precisa ter um preparador físico novo, um treinador de goleiros novo, mudar a metodologia. E acho que uma comissão técnica permanente em cima de 2 aspectos. Primeiro, um treinador ou um auxiliar ou um técnico permanente
que conheça do clube. Eu acho que esse cara pode ser. E acho fundamental, cara, montar um departamento específico de preparação física. A gente ter alguém que seja o CEO da preparação física. Para, desde a base, começar a criar gente menos mirrada, porque está faltando isso, e profissionais mais bem qualificados. O Melo era o ideal. Agora aconteceu um problemaço no Inter, que o Paulo Paixão pediu demissão. Eu acho que o Paixão seria um nomaço para fazer isso. O Paulo Paixão é outro cracaço da preparação física, o cara que já foi preparador físico de seleção, de grandes clubes. Eu acho que o Paixão poderia montar esse departamento, ser o CEO da preparação física. Como o Vasco essa semana anunciou aí que tem um método Moacir Barbosa para a formação de goleiros, o Vasco deveria ter um método Antônio Carlos Melo para a formação de preparadores físicos, que eu acho que é um problema que tem sido recorrente no nosso clube. A gente vê a base perdendo por falta física, a gente vê o nosso time profissional caindo pelas tabelas quase sempre. Sim, quase sim. Sempre a gente perde no gás, a gente perde na força física. Aí quando precisa recorrer à base, a base vem mirrada, vem mal fisicamente. Então eu acho que tem que ter uma mudança, cara, na minha opinião, além de elenco, que tem que limar, fazer um elenco, tem que ter uma montagem maior e melhor do futebol profissional. O que você acha? Ô, Flávio, deixa eu vou trazer um exemplo aqui. A gente até brinca com a minha história de Joinville aqui, né? Mas assim, ó, quando dá certo, eu acho que serve de exemplo, não tem problema. E eu sei, e quem está ouvindo a gente aí no AVCast e tá vendo a gente no AV+, eu sei que o Joinville não é parâmetro para o Vasco, porque o Joinville é regional e o Vasco é mundial. Mas em 2014, o Joinville ganhou um prêmio da CBF como a melhor gestão de futebol do Brasil. Para quem não recorda, em 2014, o Joinville foi campeão da Série B, uma Série B que tinha Vasco. O Joinville ganhou a Série B na última rodada e conseguiu o acesso já com 4 rodadas de antecedência. E o Vasco foi aquele parto para conseguir o acesso. Flávio, tinha o presidente do Joinville, Nereu Martinelli. Aí tinha o Léo Franco, que é irmão do Ney Franco, do treinador, que trabalha no futebol. Aí vinha César Sampaio, que não precisa apresentação nenhuma, que hoje está na seleção brasileira. E daí vinha Sérgio Ramírez, que era o uruguaio lá que correu atrás do Rivelino, trabalhou na base do Coritiba, todo mundo. Ou seja, esse organograma que você acabou de montar aí, Flávio, não é nada algo de novo que um clube vai fazer. Sim. O Joinville, em 2014, foi campeão da B com um organograma igual esse que você passou aí. Tinha um executivo, tinha um elo entre o executivo e o presidente e tinha um elo entre a comissão técnica e o executivo. Entendeu? Joinville conseguiu bater da campeão da Série B. E eu acho que uma coisa importante também, que o mesmo se faça, e a presença de um Ricardo Gomes é importante, na base. Sim. Acho que o coordenador da base que chegou no lugar do Carlos Brasil não está legal, mas vamos dar tempo ao tempo. Mas eu acho que a gente precisa começar a cobrar, talvez, metodologias similares para se chegar ao profissional já com... É a escola Barcelona, que você cria desde garoto uma maneira Barcelona de jogar. O Vasco não pode ser formador de jogadores sem características ofensivas. Não pode não formar centroavante, gente. É do Vasco. O Vasco não pode deixar de ter goleiros. O Vasco não tem um goleiro de destaque formado na sua base há mais de 20 anos, cara. Sabe? Desde Germano, de Elton, precisa fazer isso. Então, eu acho que a base precisa mexer também. Flávio, a base do Vasco, eu vou discordar de você, a base do Vasco ela tem que formar jogador, Flávio. Jogador. Porque, Flávio, nos últimos tempos, Flávio, olha aqui, ó, Paulinho e Douglas. Paulinho e Douglas. Jogador mesmo, que você dá a camisa e os caras vão lá para dentro e resolvem. Paulinho e Douglas. Teve o Thales, Flávio, o Thales... olha, se tem algo que eu queria parabenizar o Pássaro quando eu encontrar ele, é a grana que ele pegou. A venda do o Thales, ninguém aguentava mais o Thales, Flávio. Ninguém aguentava mais o Thales dentro de campo. Então, assim, ó, eu sei que o Vasco tem o DNA de equipes ofensivas, tudo, só que, assim, eu não quero uma base. Eu acho que isso uma vez foi o Alex que falou, que hoje é técnico do Sub-20 de São Paulo. Eu nunca vi um jogador da base entrar no vestiário com um saco de troféu nas costas que ele ganhou na base. Não adianta chegar na base em todos os campeonatos, ganhar todos os títulos e não formar jogador profissional. Sim. Entendeu? Agora, o que está acontecendo é que está chegando jogador no profissional que não está resolvendo. Nós não podemos ter uma base para ter que, por exemplo, contratar o Zeca. Nós temos que ter lateral igual o Zeca na base. Claro. Nós temos, entendeu? É isso que eu falo.
Nós não podemos ir lá. Ô, Flávio, nós temos que contratar o Daniel Amorim. E eu até acho que é um nome que pode ficar para o ano que vem. Mas, meu Deus do céu, nós não conseguimos um centroavante de 1,90 m na base para fazer o que o Daniel Amorim faz? Não, o MT não pode ser esse centroavante, por exemplo? Ele já jogou de centroavante na base? Já jogou. Então você tem, por exemplo, Paulinho, do Sub-17, tem o Saulo, lateral direito do Sub-20, aí você tem do outro lado o Riquelme, olha aí. Nós temos jogador, porque eu acho que essa é a questão de características, Jean. Você tem que ter laterais com saúde. Sim. Você precisa ter zagueiros fortes, altos, velozes. São características e valências. Por exemplo, a gente não forma volante de pegada. Os nossos volantes são todos de técnica, mas com pouca pegada. Andrei, Bruno Gomes, todos esses meninos. Então, o que eu digo é isso. Caio Lopes. Você tem que formar jogadores para posições que o mercado absorva. Porque é muito bonito você ter um jogador que está há 17 anos no Vasco como o Andrei, mas o que o Andrei deu de retorno ao Vasco? É isso. O Andrei é conhecido como jogador que chuta forte de fora da área. E mais nada. É muito pouco para uma formação de 17 anos. Você precisa ter centroavante, você precisa ter jogadores rápidos de lado de campo. Vasco teve Mauricinho, tudo bem, veio do Botafogo e Ribeirão Preto. Vasco teve Santos, teve jogadores rápidos. Sempre teve pontas velozes. Euler. Então, eu acho só isso. Eu acho que a gente precisa formar jogadores pelas valências que o mercado exige. Não dá mais para você formar zagueiros como o Ricardo Graça, por exemplo, que é um zagueiro lento. É um zagueiro devagar, é um zagueiro que não sai do chão. É todo errado, sabe? Não dá para você formar, por exemplo, um Andrei, que é um jogador de muita técnica, muita qualidade, mas zero competitividade. E assim, Flávio, quando eu falo que está tudo errado, às vezes as pessoas pensam, mas você, o pessoal da atenção, tem até gente que acha que a gente pega leve, né? Às vezes eu acho que a gente até bate demais nessa tecla. Cara, eu tenho o Ricardo Graça, que é canhoto. Faltam 3 jogos para acabar o campeonato, eu não estou disputando mais nada. O Ricardo Graça vai jogar do lado esquerdo, bota o Castan lá para o lado direito. Vamos ver como é que é o Ricardo Graça do lado esquerdo. Meu Deus, não é possível que do lado esquerdo ele não vá render mais, entendeu? Coloca ele na posição dele. Outra coisa, Flávio, nós temos no 17 lá, aquele Andrei que está jogando no Júnior, já passou da hora desse rapaz subir aqui e começar a fazer uns jogos. Eu sigo muita gente no Twitter que faz análise, e o Brasil andou jogando uns amistosos agora, a seleção Sub-18, né? Todos foram unânimes. O melhor jogador da seleção Sub-18 nesses amistosos foi o Andrei. E esse ainda, Papai do Céu abençoou, que fisicamente ele já está maturado, ele já parece um jogador pronto, um jogador forte, entendeu? Então, assim, o Vasco precisa pincelar. O Eric Marcos, cara, eu acho o Eric Marcos diferente demais. O Lucas Eduardo, volante, é muito bom jogador. Também. O Sub-17 tem bom jogador. O GB, centroavante, é esse jogador altão, grandão, que a gente está falando do Daniel Amorim. Pronto. É isso que eu quero falar, Flávio. É isso. Agora, não vamos botar esses moleques todos, mas alguém que vai dizer, bota no Carioca, joga o Carioca, tenta ver qual é. Gente, o Bismarck começou no Vasco com 18 anos, o Willian tinha 17 para 18 anos, Edmundo tinha 20 anos de idade. Essa questão de idade, ela é muito relativa se você tem jogadores preparados, né? É aquela história que eu já falei, para o mal amante até a cueca atrapalha. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, ele é muito novo, é muito menino. Não tem mais isso, gente. Não tem mais isso. O cara é bom ou não é? Cedo ele está maturando hoje. Não tem mais esse negócio de não cuidar para não queimar o garoto. Tá aí o Riquelme, cara, que é um exemplo. O Riquelme é um menino. A gente entrou em personalidade. Alguém está dizendo assim, tira o Riquelme, ele não presta? Não. Tem os cri-cris que falam porque não jogou bem o último jogo. Tudo bem, acontece. Até os veteranos não jogam bem. Então, eu acho que a gente tem que ter olho para isso. Mas isso não somos nós. Sim. Isso é quem está lá dentro. Porque o Riquelme está batendo a porta do Vasco há mais de ano. Isso é falado há muito tempo. Pô, por que não bota o Riquelme? Por que não vai? Aí vai e contrata o Zeca. Tudo bem, precisa contratar um lateral. Eu acho que o Riquelme, como diz o Emerson Rocha, tem que disputar a posição ainda ano que vem. Não dá para ele se sentir grandão. Mas não dá para você trazer o Zeca. Até porque o Zeca é um jogador totalmente fora dos padrões, é um lateral esquerdo de pé direito. Você muda taticamente o time, não tem fundo de campo, sabe? Não tem aproximação, é um jogador baixo. Então tem várias situações erradas nisso. Se você traz um lateral esquerdo, o Luiz Paulo do Volta Redonda, vamos lá, para não pensar grandão. O Luiz Paulo do Volta fez um ótimo campeonato carioca. Bota o Luiz Paulo para jogar. Começou a Série B, porra, o Riquelme entra, vai. Bota, cara. Tem que ser assim. Agora, você tem que contratar sem pensar em grife.
Sim. É outra coisa que o Vasco tem que mudar. E eu acho que isso, um gerente de futebol, um coordenador, um CEO, com a experiência de um Ricardo Gomes, ele vai conseguir dizer, pode trazer esse cara, que esse cara é bom, cara. Esse moleque é bom aí. Pode ter certeza disso. O menino do Boa Vista, se eu não me engano, é meu xará, Jean. Foi pro outro que era Isso, tá no Cruzeiro, era da base do Botafogo. Isso. E é engraçado que, assim, ó, o Vasco, ele ficou anos e anos pincelando na base do Rio alguns jogadores, alguns tiveram até, e daí, e agora que a gente tá pelado, nu com a mão no bolso, a gente desdenhou dos jogadores dos clubes pequenos do Rio. Muito estranho isso. Queridos amigos, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Papo bom, falamos hoje sobre Ricardo Gomes, que pode estar vindo para o Vasco, o que ele pode influenciar em questão de organograma de trabalho, de fórmulas, para o Vasco tentar dar uma volta por cima, porque em 2022, gente, não tem volta, sabe? É o ano do Vasco. Ou o Vasco vira, ou a gente vai entrar nesse marasmo aí, cara. Não tem como pensar diferente, não, né? E, Flávio, é o seguinte, né, Flávio? Hoje é quinta-feira. Na última terça-feira, o Grêmio empatou com o Flamengo, praticamente decretou rebaixamento. O Bahia está na zona de rebaixamento. O Cruzeiro não subiu. Teremos uma Série B, vai ser no soco. Pesada. Não tem margem para erro. Não tem margem para erro. Vai ser no soco para subir. É verdade. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Precisa melhorar muito. Precisa fazer um time competitivo e, principalmente, pensar de forma objetiva, direta, sabe? Não dá para ficar devaneando, sonhando. Não, vamos lá, vamos trabalhar e a gente vai estar aqui para cobrir, para cobrar também. Galera, ligado aqui no Spotify e demais agregadores, um grande abraço, muito obrigado. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um AVCast. E galera do canal AV Mais, pode deixar aqui embaixo o seu comentário, pode dizer se eu sou feio, se o Jean é feio, se você não concorda com nada, diz que o Ricardo Gomes não presta, ou então não, gostaria de ter o Ricardo Gomes. Deixa aqui a sua opinião, vai ser sempre um prazer, com respeito, com educação, zero problema, cara. A gente discute, a gente bate papo em alto nível. Só saiba falar, cara, chegar na boa. Não adianta chegar, vocês são os idiotas. Pra que isso, cara? Calma, galera. Calma, o mundo não vai acabar amanhã. A não ser que, sei lá. Mas deixa rolar. Janzinho, um abraço, hein? Fica bem, hein? Valeu, Flávio. Um abraço. Até a próxima terça. Valeu, turma. Estamos terminando aqui. Tchau, tchau.